Em um pequeno povoado encravado entre colinas verdejantes e um riacho sereno, vivia seu Joaquim, um homem de mãos calejadas e sorriso gentil, ao lado de sua esposa, Dona Teresa, uma mulher de olhos brilhantes e coração generoso. Seu lar era uma modesta casa de adobe, cercada por um terreno árido que teimava em não florescer. O telhado de palha, embora desgastado pelo tempo, ainda os protegia das intempéries, e as paredes, apesar de rachadas, guardavam memórias de tempos melhores. Apesar das dificuldades, o casal carregava consigo um tesouro inestimável, uma fé inabalável. Todas as manhãs, antes do galo cantar, eles se ajoelhavam e renovavam suas esperanças em dias melhores. Suas preces eram simples, mas profundas, pedindo não por riquezas materiais, mas por força para enfrentar os desafios diários e sabedoria para reconhecer as bênçãos escondidas nas adversidades. A vida no povoado era um desafio constante. A seca castigava a região há anos, transformando o que antes eram campos férteis em uma paisagem quase desértica. Seu Joaquim passava horas sob o sol escaldante, tentando extrair vida de uma terra que parecia ter se esquecido de como ser fértil. Com uma enxada gasta e um chapéu de palha remendado, ele revolvia o solo, plantava sementes e rezava por chuva, numa rotina que se repetia dia após dia, sem resultados aparentes. Dona Teresa, por sua vez, cuidava da casa e criava galinhas, na esperança de que os ovos pudessem complementar a magra alimentação do casal. Suas mãos, outrora delicadas, agora estavam marcadas pelo trabalho árduo. Ela costurava roupas velhas, transformando-as em cobertores para as noites frias, e fazia sabão com as cinzas do fogão a lenha, economizando cada centavo que podiam. Os vizinhos, embora bondosos, não conseguiam entender a persistência de Joaquim e Teresa. Por que não vão embora para a cidade? Perguntavam com frequência. Lá tem emprego, comida farta e vida mais fácil. Mas o casal sempre respondia com um sorriso sereno: nossa história está aqui, e é aqui que Deus nos quer. Esta terra é nossa herança, e um dia ela voltará a dar frutos. As noites eram longas e, muitas vezes, silenciosas. O casal sentava-se à porta de casa, observando as estrelas e compartilhando sonhos que pareciam cada vez mais distantes. Falavam sobre os filhos que gostariam de ter tido, imaginavam como seria ver o campo coberto de verde novamente e planejavam melhorias para a casa que, no fundo, sabiam que talvez nunca pudessem realizar. Uma noite, após um dia particularmente difícil, quando nem mesmo as galinhas haviam posto ovos, seu Joaquim sentou-se à beira do riacho, as lágrimas silenciosas misturando-se à água que corria. O murmúrio suave da corrente parecia ecoar a tristeza em seu coração. Dona Teresa o encontrou ali, e sem dizer uma palavra, sentou-se ao seu lado e segurou sua mão. Naquele momento de comunhão silenciosa, algo mudou no coração de ambos. Era como se a própria natureza estivesse sussurrando uma mensagem de esperança. Na manhã seguinte, seu Joaquim acordou com uma ideia que, à primeira vista, parecia loucura: plantar uma árvore frutífera no centro do terreno seco. Não uma plantação inteira, não um campo de milho ou feijão, mas uma única árvore. Mas Joaquim, disse Teresa, com um misto de preocupação e curiosidade em sua voz, como uma árvore pode crescer onde nada mais cresce? Com um brilho nos olhos que Teresa não via há anos, ele respondeu: com fé, minha querida. Com fé e trabalho duro. E assim começou a jornada que mudaria não apenas suas vidas, mas todo o povoado. Dia após dia, Joaquim cavava, adubava e regava aquele pequeno pedaço de terra. Usava a pouca água que conseguiam economizar, misturava-a com o esterco das galinhas e dedicava horas de cuidado a um pedaço de chão que, para qualquer observador, continuava tão infértil quanto antes. Os vizinhos observavam, alguns com pena, outros balançando a cabeça em descrença. O sol fritou os miolos do velho Joaquim, diziam entre si. Mas o casal não se importava com os comentários. Cada gota d'água, cada punhado de terra revolvida era uma prece silenciosa, um ato de fé tão profundo quanto as raízes que esperavam ver crescer. Semanas se transformaram em meses, e ainda não havia sinal de vida naquele pedaço de terra. O verão chegou com toda a sua força, castigando ainda mais o solo já ressequido. Mas Joaquim e Teresa não desistiam.
Todas as manhãs e todas as noites, eles se revezavam para regar e cuidar daquele pequeno círculo de esperança. Foi numa madrugada, quando o orvalho cobria o chão com uma fina camada de umidade, que o milagre aconteceu. Um pequeno broto verde, tão frágil que parecia que um sopro poderia quebrá-lo, surgiu da terra. Aquela visão encheu o coração do casal de uma alegria indescritível. Teresa chorou, abraçada a Joaquim, enquanto ele, com mãos trêmulas, acariciava delicadamente as pequenas folhas. Era como se Deus tivesse enviado um sinal, dizendo: continuem, meus filhos. Estou com vocês. A notícia da árvore que crescia em terra infértil espalhou-se rapidamente pelo povoado. No início, as pessoas vinham por curiosidade, talvez até para confirmar se não era apenas um boato. Mas ao verem o pequeno broto, algo mudava em seus olhares. Era como se uma centelha de esperança se acendesse em cada coração. As visitas tornaram-se frequentes. Vizinhos que antes zombavam agora vinham oferecer ajuda. Traziam baldes de água de poços distantes, pedaços de pano para proteger o broto do sol mais forte, e até mesmo suas próprias preces. A árvore de seu Joaquim e Dona Teresa tornou-se o centro do povoado, um símbolo vivo de perseverança e fé. Conforme a árvore crescia, lentamente, mas de forma constante, outras mudanças começaram a acontecer. Inspirados pelo exemplo do casal, outros moradores começaram a plantar em seus próprios terrenos. Pequenas hortas surgiram aqui e ali, e as pessoas passaram a compartilhar sementes e conhecimentos sobre cultivo em terra seca. Um dia, quando a árvore já estava com quase 1 metro de altura, um evento inesperado mudou o curso da história do povoado. Um fazendeiro rico, que passava pela região em busca de terras para comprar, viu a árvore florescendo em meio à aridez. Intrigado, ele parou para conversar com seu Joaquim e Dona Teresa. Ao ouvir a história do casal, o fazendeiro ficou profundamente tocado. Ele viu nos olhos daquelas pessoas simples uma determinação e uma fé que há muito tempo não encontrava. Movido por uma força que não conseguia explicar, ele ofereceu ajuda, equipamentos modernos para irrigação, sementes de qualidade resistentes à seca e conhecimento técnico sobre agricultura sustentável em regiões áridas. Com esses recursos, seu Joaquim e Dona Teresa não apenas transformaram seu próprio terreno, mas se tornaram catalisadores de uma mudança em todo o povoado. O fazendeiro, inspirado pela história, decidiu investir na região, não para comprar terras, mas para ajudar a comunidade a se desenvolver. Sistemas de captação de água da chuva foram instalados, poços artesianos foram perfurados, e técnicas de permacultura foram ensinadas aos moradores. A paisagem começou a mudar gradualmente. Onde antes havia apenas terra seca, agora surgiam pequenos oásis de verde. A transformação não foi apenas física. O espírito de cooperação e fé que seu Joaquim e Dona Teresa haviam cultivado espalhou-se como uma onda de bondade. Vizinhos que antes mal se falavam agora trabalhavam lado a lado, compartilhando colheitas e sonhos. As crianças, que antes sonhavam em deixar o povoado assim que crescessem, agora falavam em ficar e continuar o trabalho de seus pais. A primeira colheita foi um momento de celebração para todo o povoado. Frutas, legumes e grãos, cultivados com tanto amor e dedicação, foram compartilhados entre todos. Houve uma grande festa, com música, dança e muita gratidão. Seu Joaquim e Dona Teresa, agora respeitados como sábios da comunidade, foram homenageados com emoção. Anos se passaram, e o pequeno povoado tornou-se conhecido como o Vale da Esperança. A história da transformação espalhou-se, e pessoas vinham de longe para ver os pomares, as hortas comunitárias e, principalmente, para ouvir a história de seu Joaquim e Dona Teresa. A árvore que iniciou tudo agora era grande e frondosa, dando sombra e frutos em abundância. Sob seus galhos, o casal costumava sentar-se nas tardes de domingo, recebendo visitantes e contando sua história. Seus rostos, marcados pelo tempo e pelo sol, brilhavam com uma alegria serena. "Veja, Teresa", dizia seu Joaquim com os olhos marejados, observando as crianças brincando entre as árvores frutíferas e os campos verdes, "Deus nunca nos abandonou." Ela sorria, apertando a mão do marido, "E nós nunca abandonamos nossa fé. Cada semente plantada era uma oração,
cada gota d'água era esperança. A história do casal que transformou um terreno árido em um oásis de vida e esperança tornou-se uma lenda, passada de geração em geração. Era um lembrete poderoso de que, com fé, perseverança e amor, até o deserto mais seco pode se transformar em um jardim florescente. O impacto de suas ações foi além da agricultura. A economia local floresceu, com a criação de pequenas cooperativas para processar e vender os produtos locais. A escola, que antes estava prestes a fechar por falta de alunos, agora transbordava de vida, com professores ensinando não apenas as matérias tradicionais, mas também técnicas sustentáveis de cultivo e preservação ambiental. A saúde da comunidade melhorou significativamente. Com uma alimentação mais variada e nutritiva, as doenças diminuíram, e o posto de saúde, antes quase abandonado, tornou-se um centro de estudo sobre nutrição e medicina natural, utilizando as próprias plantas cultivadas no povoado. O riacho, que antes era apenas um fio d'água, ganhou nova vida. Com o reflorestamento das margens e o uso consciente da água, seu fluxo aumentou, e a vida aquática retornou. As crianças agora podiam nadar e pescar, algo que seus pais não puderam fazer em sua juventude. Mas talvez a mudança mais profunda tenha sido no espírito das pessoas. O Vale da Esperança tornou-se um exemplo vivo de como a fé, combinada com ação e comunidade, pode superar os maiores desafios. Os moradores, antes desanimados e prontos para abandonar suas terras, agora caminhavam com orgulho, sabendo que eram parte de algo maior. Seu Joaquim e Dona Teresa, embora felizes com todas as mudanças, nunca perderam sua humildade. Eles continuavam a acordar cedo, a cuidar de seu jardim e a agradecer por cada novo dia. Para eles, o verdadeiro milagre não estava na transformação física do lugar, mas na transformação dos corações. Em uma tarde particularmente bonita, quando o sol se punha pintando o céu de tons dourados, um jovem repórter visitou o vale para fazer uma matéria sobre sua incrível história. Ele encontrou seu Joaquim e Dona Teresa sentados sob a árvore original, agora majestosa e carregada de frutos. Seu Joaquim, perguntou o repórter, depois de tudo o que aconteceu, o que o senhor diria que foi o segredo para essa transformação incrível? O velho sorriu, olhando com carinho para sua esposa antes de responder: meu jovem, não há segredo. Foi simplesmente fé em ação. Acreditamos quando todos duvidaram, persistimos quando tudo parecia perdido. Mas o mais importante foi que não fizemos isso sozinhos. Cada pessoa neste vale contribuiu com sua própria semente de esperança. Dona Teresa, com sua voz suave mas cheia de convicção, acrescentou: e lembre-se, meu filho, que a maior colheita não é a que vemos nos campos. É a que acontece dentro de nós. Cada desafio superado, cada mão estendida para ajudar o próximo, cada sorriso compartilhado, essas são as verdadeiras frutas de nossa jornada. O repórter, profundamente tocado, fez mais uma pergunta: e o que vocês diriam para aqueles que estão enfrentando seus próprios desertos na vida? Seu Joaquim pensou por um momento, seu olhar perdido no horizonte, antes de responder: diga a eles que o deserto é apenas um jardim adormecido. Com amor, trabalho e fé, qualquer terra pode florescer. Mas lembre-os também de que as maiores transformações começam com o menor dos atos. Para nós, foi uma única árvore. Para eles, pode ser um sorriso, uma palavra gentil, um pequeno ato de bondade. O importante é começar e não desistir. Enquanto o repórter se preparava para partir, profundamente impactado pelo que havia testemunhado e ouvido, uma criança correu até seu Joaquim e Dona Teresa, oferecendo-lhes uma fruta recém-colhida. O casal sorriu, partilhando a fruta entre si e o repórter, num gesto que simbolizava perfeitamente o espírito do Vale da Esperança: compartilhar, cuidar e acreditar. À medida que a noite caía sobre o vale, as luzes das casas se acendiam uma a uma, como estrelas na terra refletindo as do céu. O som de risos e conversas preenchia o ar, misturando-se com o canto dos pássaros que retornavam aos seus ninhos. Seu Joaquim e Dona Teresa, de mãos dadas, caminhavam lentamente de volta para casa, seus corações transbordando de gratidão. Eles sabiam que sua jornada estava longe de terminar. Cada novo dia traria seus próprios desafios e oportunidades.
Mas também sabiam que haviam plantado algo muito mais duradouro que árvores e colheitas. Haviam plantado esperança, fé e amor nos corações de uma comunidade inteira. E assim, queridos espectadores, terminamos esta história inspiradora de seu Joaquim e Dona Teresa. Uma história que nos lembra que os maiores milagres muitas vezes começam com o menor dos atos de fé. Que ela possa ser uma semente de esperança em seus próprios corações, inspirando-os a acreditar e a agir, mesmo quando o caminho parecer árido e sem promessas. Se esta narrativa tocou sua alma, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever em nosso canal. Compartilhe nos comentários qual lição você leva dessa jornada extraordinária de fé e transformação. Como você pode aplicar o exemplo de seu Joaquim e Dona Teresa em sua própria vida? Fique ligado. Nosso próximo vídeo trará outra história emocionante que certamente irá renovar sua esperança e fortalecer sua fé. Até lá, lembre-se, cada um de nós tem o poder de fazer florescer esperança, mesmo nos lugares mais improváveis. Basta acreditar e agir com amor e perseverança. Até a próxima, e que a fé de seu Joaquim e Dona Teresa inspire seus passos em sua própria jornada de vida.